chamo para a senhora, para a irmã poder estar assim, louvando em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão, o amado pastor Mateus, e também a pastora Leila já está aqui conosco. Estarei chamando eles para participar. Vou chamar a Aline para ela fazer esse louvor e a gente já chama o pastor Mateus e também a pastora Leila em nome de Jesus. Vai ser bênção, continue conosco. Se você puder, convide seu irmão, sua irmã, seu familiar para estar presente e assim a gente poder crescer mais um pouco junto aqui. Nossa irmã Rose, Deus abençoe, esteja conosco aí. Pastora Gilda também está conosco. Deus abençoe. Diaconisa Aurizete lá de Feira de Santana, né? Temos algumas pessoas aí, vai ser bênção essa live. Live de casais, momento muito especial, poderoso, para a gente poder vencer os desafios desse tempo de pandemia na vida familiar, né? A vida familiar nos traz, sobretudo, desafios muito, assim, difíceis de poder ser superados, né? E a gente pode superar com Cristo. Amém? A gente pode superá-los com Cristo. Em nome de Jesus. Nós estamos aguardando aqui. Mudei para ficar melhor aqui, para a gente poder estar sincronizando e vai ser bênção. Pastor Mateus, deixa eu mudar de novo então. Não, vamos virar. Eu pensei de colocar assim para que vocês fiquem melhor, porque como vocês são dois, né? Aí eu acho que fica melhor. Pegar agarradinho, você está atrapalhando o negócio. Você não está entendendo. A oportunidade única do dia de ficar agarradinho. Não atrapalha não. Não, então, mas se vocês quiserem que mude, a gente muda. Vamos mudar. Vamos. Oi! Opa! Fica melhor a gente ver os comentários. É mesmo, é verdade. Paz do Senhor, pastor Mateus, pastora Leila. É muito bom a gente estar juntos aqui nesse momento, nesse canal abençoado. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que são homem e mulher de Deus, que tem feito um papel muito relevante na cidade de Divinópolis, né? Assim, trabalhando, cuidando de pessoas, de vidas, muitas vezes até de líderes que Deus tem posto no ministério de vocês para cuidar, né? E a gente se sente honroso, né, de estar com vocês aqui, participando neste momento em nome de Jesus. Amém? Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo carinho. Nós estamos aqui realmente para servir, para contribuir com tudo aquilo de ruim que a gente atende, que a gente passa, a gente transforma em coisas boas para os outros, né? São vários aprendizados aí no decorrer dessa história toda aí. Então dá para a gente encurtar muito sofrimento de muitas pessoas aí que a gente encontra nessa jornada, né? E esse lugar aí que você nos oferece é um lugar ímpar, né? De pessoas que têm esse desejo de levar adiante a família, que comunga dessa ideia, desses valores. Isso é muito relevante para a sociedade, para o Brasil e para o mundo, né? Não só para as coisas de Deus, mas para a sociedade de forma geral.
Que a paz do Senhor esteja com cada um, com cada família aqui representada. Que essa hora seja uma hora valorosa para cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração, né, para a gente iniciar, pedindo a bênção de Deus, o favor dele sobre as nossas vidas, orientando vocês para falar aquilo que está no coração de Deus e alcançar os corações aqui presentes em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós oramos porque sabemos que o Senhor é um Deus que está presente, cuidando, fortalecendo, ajudando. Ó, meu Deus, a família é alvo do teu coração, estar no teu coração. E nós sabemos, meu Pai, que a família tem sido tanto bombardeado nesse tempo presente, Senhor, e a gente quer poder contribuir para que a família possa vencer, superar esses obstáculos. Ó, meu Deus, romper com todas as barreiras que tentam destruir a família, e nós, como pastores, queremos poder dar subsídios, ferramentas para essas pessoas poderem vencer em o nome de Jesus, meu Pai. Usa o pastor Mateus, usa a pastora Leila neste momento para falar conosco, para trazer uma palavra, uma resposta, trazer um alívio, trazer, Senhor, em nome de Jesus, a restauração para este casamento, para esta família, que o Senhor possa usar os teus filhos de forma poderosa, meu Pai. Que essas pessoas que estão assistindo agora e as demais que virão assistir depois, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. É tão desafiador esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo que traz um tanto de situações presentes na família para fazer com que ela seja dissolvida, né? Desestruturada, desestabelecida. E a gente precisa fundamentar a nossa família, como diz a palavra em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Então a gente precisa construir a nossa família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E aí sim a gente vai passar por todas as dificuldades que todos que estão no mundo passam, mas a Bíblia diz que essa casa permanece, fica de pé, né? Não será abalada. E é isso que eu creio que a gente precisa fazer e vocês vão contribuir aqui muito para nós. Vocês têm um canal, gostaria que vocês também divulgassem para as pessoas que não conhecem ainda poderem acessar, olhar, ver outros vídeos de vocês nesse sentido. Fique à vontade. Então, a gente, como eu disse aqui, a gente passou por muita dificuldade. Está um pouquinho baixo Desde aí, pastor. baixo. É. A gente passou por muita dificuldade quando nós começamos, né? Como todo casal. Quem casa a primeira vez sempre tem dificuldade. Nós estamos na primeira vez e vamos morrer na primeira. Amém. A gente decidiu assim, lá no começo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o poder da escolha, poder da decisão, a influência da decisão no casamento. Hoje, atendendo casais, a gente fala muito sobre isso, a gente ouve muito sobre isso. Casais que já casam ou se juntam na expectativa de voltar para trás de onde vieram. A gente vai abordar esse assunto. É um dos principais causadores de discussão, de problema entre os casais. Mas, por passar por isso tudo, por viver isso tudo e atender pessoas no consultório e também aconselhamentos pastorais, a gente sentiu no coração de criar todo o material, todo o conteúdo, né? Disponibilizar todos de forma gratuita nessas lives e outras palestras, conteúdo que vai fazer com que as famílias tenham menos dificuldade de passar por todo esse ardil, toda essa
trama contra a família, para a gente poder superar isso tudo e deixar para as outras gerações que casamento não é melhor do que morrer queimado. É muito melhor, não tem nem comparação. Piadinhas à parte, a gente sabe disso. E as pessoas lá fora ficam dizendo isso, olha, casar não vale a pena, melhor ficar solteiro. Tem sim as pessoas que têm essa convicção, nasceram para ficar sozinhas, mas tem outras, a grande maioria, elas nasceram para constituir família mesmo, mas tem muita dificuldade em ficar casado, em levar um relacionamento adiante, em entender o outro de maneira empática, se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente decidiu criar esse canal aí, Casal e Filhos, tanto no YouTube quanto nas redes sociais todas aí, você vai encontrar casais e filhos e várias dicas que a gente encontra mesmo, né, nessa jornada nossa, através também de estudos, de materiais, de cursos que a gente vai fazendo, formações acadêmicas que a gente busca, tudo para servir, né, os casais e as famílias aí. A minha esposa, a pastora Brígida, vai estar escrevendo aí. Fala de novo o canal. Casal e Filhos, tudo junto. Amém. Esse Instagram que a gente está nele aí é do Casal e Filhos. Casal e Filhos. Isso. Ok. Tudo junto. Eu tinha, antes de vocês adentrarem, eu tinha convidado uma levita da nossa igreja para cantar uma música e acabou não dando certo. E ela está chamando aqui. Permaneçam aí. Eu vou chamar ela para a gente louvar um hino. Tá bom. Ela é uma bênção. E aí a gente já entra no assunto. A pastora Brígida colocou aí com... Cara, põe aqui para mim. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Está aí o pastor Paz do Senhor. Mateus, pastora Leila. Você pode cantar um hino pra gente aí? Tem sim. Amém. Vou começar aqui. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar levar para longe tudo que nos aconteceu. Foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a luz e a cores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Aleluias. Pastor Luiz, Vicente, live. Nós temos bastante Pai do Espírito Santana. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar levar para longe
nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Muito obrigado, Aline. Deus te abençoe ricamente. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Essa música fez parte do nosso casamento. Olha que acredita? bênção. É de Deus, hein? Gente pra nós, foi de Deus. A coisa que eu olhando pro seu casamento. Deus Que tá bom, Delícia. que bom. Muito bom. Nós estamos aí também com o nosso amado pastor Walter e pastor Luiz. Deus abençoe, estão acompanhando a gente. A Raquel também e várias pessoas. Eu vou desativar os comentários aqui rapidamente para a gente começar a falar, né? O pastor Mateus, a pastora Leila vão estar falando. Eu queria, né, nesse primeiro momento, que vocês se apresentassem, né? Falassem quem vocês é, a formação de vocês, que é muito interessante para o pessoal estar sabendo, né? Estar conosco também uma psicóloga, a Helenice, lá de Feira de Santana, na Bahia, né? A Diaconisa Aurizete, lá de Feira de Santana, na Bahia também, a Tânia, lá de Feira de Santana, que é a minha terra natal, né? Então a turma sempre acompanha. Então fique à vontade aí, podem falar. Então, eu vou começar contando, isso faz parte da nossa história. Nós nos conhecemos há 21 anos atrás, em 99, estudando. Nós fomos fazer um curso no Senai, formação gerencial. Chegamos lá e nos conhecemos, né? E dali não nos separamos mais. E passou de uma graduação para outra, uma para outra, e a gente foi estudando. Então, as mesmas formações que o Mateus tem, eu tenho. Então, nós fizemos seminário junto, né? Somos bacharel em teologia, com habilitação em psicoteologia. Depois nós fizemos psicanálise juntos também. O que mais? Nós fizemos essa pós em psicanálise, depois, logo em seguida, a gente começou uma outra pós em terapia familiar. A gente está terminando. A gente está fazendo uma outra formação em análise corporal. E a única coisa que nós não começamos juntos foi a minha primeira formação, que é em contabilidade. De lá para cá, a gente veio fazendo tudo junto. Depois que a gente encontrou, a gente continua estudando. Tudo junto. E eu estou fazendo uma agora de coach e ele também não está participando dessa, né? Eu estou fazendo sozinho. Mas as básicas da nossa vida, né? Nós fizemos juntos e crescemos juntos. Então, hoje nós atendemos no mesmo espaço, né? Nosso consultório é no mesmo espaço. E é isso. Somos casados há 21 anos. 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Nós namoramos quase um. Somos pais de 2 filhos, os mais lindos do mundo. Sim. A Luísa e o Miguel. A Luísa está com 14 anos, o Miguel fez agora 6 anos. São 8 anos de diferença um com o outro. E estão aí. Né? Então, por isso a gente tem muito conteúdo para poder passar, porque a gente vive tudo isso. E o que a gente não vive de problema na prática, a gente ajuda outros casais a saírem disso. Temos estamos à frente de um ministério, né? Igreja Batista da Família. O Mateus trabalha numa empresa, eu atendo, ele atende à noite, enfim. 24 horas para nós está pouco, né? Nós vamos ter que ver isso daí, como é que nós vamos fazer para repartir isso tudo. Mas estamos trabalhando e entendendo que podemos fazer sim para fazer a diferença na vida do outro. Né? Os resultados nos motivam a permanecer e continuar. E
bora para frente, né? Vamos seguir. É. A gente veio nessa caminhada aí selecionando algumas dificuldades de casais. Envolvendo agora na pandemia, antes deles, a gente vem colecionando algumas pérolas de dificuldade, não são pérolas boas essas. E a gente queria compartilhar nesse pouco tempo aqui, fazer pelo menos uma pincelada geral nos principais motivos aí que tem feito com que casais briguem bastante, né? E na pandemia ou fora dela, as coisas agora vêm só acentuando quem realmente nós somos, quais realmente são as dificuldades, né? E a gente tende a arrumar desculpa para tudo, né? Acho que a base de tudo é essa questão da autorresponsabilização. A gente os crentes colocam culpa no coitado do capeta, né? Ele não cuida da esposa, não faz carinho, não é manso, e fala que a mulher foi presente do cão para ele, e não tem nada a ver disso, né? Ele que não sabe conquistar essa mulher que Deus deu para ele, cuidar dela, e a gente coloca desculpa até no gato, no passarinho, no tempo. Eu coloco um monte de desculpa em tudo, né? Aqui em casa, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos isso. E isso faz com que os casais se bicam muito, né? Eu costumo dizer que é esse mesmo símbolo que eu uso. São dois se bicando. Enquanto eles não se abrem para encaixar ideias, encaixar sonhos, encaixar tudo para se casar de fato, eles só assinaram o papel e compraram os móveis, comprou uma casa e foram morar juntos. Uau. Eles ainda não se casaram. Então é isso que a gente tem que falar. A gente vem falar hoje para os casais, para que possam entender que uma das coisas que é muito difícil hoje em dia é o casal entender que ele casou. É o homem entender que ele casou e a mulher entender também que casou, né? Então, quando o homem ele tem amigos solteiros ou a mulher tem amigas solteiras, e elas chegam e contam o que fizeram, onde foram e tal, quando chega em casa, aquele monte de problemas, onde a cabeça dessa mulher tá? Lá na vidinha de solteiro que ela tinha, né? Então, isso potencializa as vidas. Quando a pessoa decide e entende que casou, né? É igual essa música que a irmã cantou aí, é para onde você for, eu vou. Então, quando entendem isso, as coisas ficam mais fáceis. Aí já tiram um pouco da porcentagem de brigas, né? E tem muita gente, né, que casa e continua a viver uma vida de solteiro. Vai pro futebol, chega a hora que quer, né, sai sem comunicar, não tem uma prestação de conta. Então, esse é um dos grandes problemas, muitas vezes, enfrentado no casamento, que é você se casou. É isso mesmo. Acorda para a vida, menino. E tem também, sabe o que acontece muito, pastor? É que na própria casa, às vezes o homem nem faz isso tudo que o senhor falou. Não, mas eu não faço tudo aí que o pastor está falando, mas dentro de casa ele vive na individualidade dele. Ele não divide a vida dele com os membros da família. Muito ele é individual e ele é uma caixinha, ele é uma ostra, né? É verdade. Então, quando ele entende que ele é casado, ele precisa entender que ele precisa se abrir para essa família. Ele precisa se envolver, não só ele, tô falando ele, mas o professor citou o homem, né, que vai para o futebol e tal. As mulheres também, em muitos momentos, elas vivem no mundinho delas e não compartilham a vida com a família, né? Isso é uma coisa para se pensar. Isso também depende muito do seu papel, falando do homem agora, falando do papel da esposa nessa parcela. Hoje, por exemplo, aconteceu algo maravilhoso. Eu agradeci muito a minha esposa. Trabalho muito. E aí, quando foi hoje, ela me ligou falando, olha, vem almoçar com as crianças. Hoje é sábado, vem, tira um tempo aí. A mesa está posta, nós estamos te aguardando. Isso já era bem tarde, já era mais de 1h30 da tarde, não tinha vindo almoçar ainda. Ela preparou tudo com as crianças, preparou uma linda mesa, diz para as crianças que era para me esperar chegar. Isso faz parte do papel da esposa para introduzir esse homem também. Às vezes ela faz tudo também para que ele não participe. Isso acusa. Isso acusa. Você não envolve, você não ajuda, você não cuida, você não faz nada que presta. A única pessoa que ela podia escolher na vida para ser parente era o marido. Ela escolhe esse cara. Então, você, meu filho, tem que ajudar ele a ser
quem você sonhou para te ajudar em casa, né? Então, a parcela nesse papel do marido é sua. E não é colocando ele para baixo ou ela para baixo. É servindo, dando orientações, colocando pontos de vista para que seja realmente uma família producente, uma família agradável, né? Essa semana Você eu vê. tive com um rapaz, né, e eu orientando ele falou justamente isso. Ele falou bem assim: eu não tenho prazer em estar na minha casa, porque só é cobrança, só é briga. Eu chego lá, não dá prazer de estar lá. Então por isso que eu vou para o boteco, eu vou para o futebol, eu vou para algum outro lugar. A pessoa não era cristã, né? Então eu estava orientando. Então a gente observa que tem muitos lares que é isso, não é um lugar de paz, de alegria, e muitas vezes somos nós mesmos que estamos causando esses conflitos, esses problemas, essas cobranças exacerbadas, né? Então a gente precisa mudar, ter uma postura diferente, como o pastor Mateus falou, entender o nosso papel, né? Eu também digo sobre uma outra forma de comunicar as dificuldades. Suponhamos que a esposa tem a necessidade de que o marido a ajude na criação dos filhos, ou ajude nas tarefas de casa, ou ajude ela em qualquer outro aspecto, ou ficando mais tempo em casa. Em vez dela cobrar, ela vai falar da necessidade dela. E qual que é a necessidade? Olha, eu estou precisando que você me ajude. Eu tenho necessidade que você me ajude. Está ficando muito pesado para mim. Eu já trabalho fora. A casa está difícil para ficar só para eu cuidar. As crianças também só para eu cuidar. Então, você consegue nos ajudar? Os nossos filhos precisam de mais atenção. Ora, eu dou atenção, você ajuda, você também dá atenção, dedica nas lições. Já não está tendo aula para essas crianças e queimar energia. Então, é bom que essa esposa comunique, ou esse esposo também comunique das suas necessidades, em vez de apontar o dedo e acusar, dizer, você não me ajuda, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Diga, olha, eu preciso de você, eu preciso que você me dê atenção, eu preciso que você me ajude. E aí, minha filha, meu filho, é bem provável que você consiga isso que você está precisando, em vez de apontar um dedo e começar a ralhar, em vez de apontar o dedo e começar a acusar. Então, preste bem atenção no que você vai, como você vai comunicar. Tem, né? Eu acho, sugestão minha, que quando se comunica falando que está difícil para você, a possibilidade de você ser ajudado é muito maior do que aquela que você diz: me ajuda! Você não faz nada! Mais ou menos assim, né? Isso a gente vê muito, muito, muito por aí. E essa primeira fala aqui da Leila, ela é relevante. É entender, é a primeira dica aí, né? Entender que nós somos casados ou que escolhemos casar. É aceitar isso. Quem e o que ouvir, que meio fazer parte, né? Não adianta eu ficar casado imaginando ou tentando viver a minha vida de solteiro paralela. Isso não vai funcionar. Não mesmo. Existe uma reação que ela é automática do ser humano, sabe? Quando vem alguma coisa na nossa direção, a nossa tendência é fechar os olhos ou fechar assim para nos proteger. Então, quando vem uma afronta, vem um apontar de dedos, a tendência é nos proteger. Então, na mesma hora, nós vamos tentar justificar alguma coisa ou nos proteger de uma forma a jogar para o outro algo muito pior que ele faz, para tentar sair de uma forma mais leve disso, né? Então, o que você queria como casal não vai chegar. Aquilo onde você quer chegar como entendimento, né, como família, como propósito, você não vai conseguir chegar, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, por qual caminho eu vou percorrer? Como é o jeito do meu marido? Como que ele funciona para eu conseguir chegar nele, né? Então, assim, é mais ou menos como... É claro que é uma comparação bem né? Não é legal. Mas, assim, é como você compra alguma coisa, você precisa saber como é que ele funciona. Né? Você precisa também saber como o seu marido funciona. Porque aí fica mais fácil de chegar aqui. Eu vejo que um dos grandes problemas na vida conjugal, a partir do que você está falando, pastora Leila,
é que a gente quer que o outro seja como nós, né? Então a gente quer que o outro seja igualzinho a gente, que pense igual a gente, que ande igual a gente, que vista igual a gente, que tenha as posturas igual a gente. A gente fica muitas vezes entrando nesse conflito, né, e cobrando a postura, a ação, a maneira, a família, né, e isso é um conflito. Então a gente precisa entender. Olha, entenda quem é o seu esposo, entenda quem é a sua esposa, entenda isso e você vai conviver muito melhor, né? Esse respeitar a forma de pensar, de agir, isso é fantástico, né? A gente fala muito sobre isso e isso é um dos top 10 também lá no consultório ou nos aconselhamentos. Quando a pessoa se casa, geralmente ela perde. Se ela sabia da sua identidade, no casamento ela se perde completamente. Por quê? O que acontece muito? As pessoas pensam que o outro se torna propriedade dela e vice-versa. Nós não nos tornamos propriedade de ninguém. Nós continuamos tendo a nossa individualidade, né? Então, quando a pessoa diz assim, mas por que eu não faço assim com ele? Por que ele faz assim comigo? Pô, não faz porque você não é ele, ela não é você. Vocês são duas pessoas diferentes. Criação diferentes, pais diferentes, histórias diferentes, cidades diferentes, sexos diferentes, cabeça diferente. Sem cabelo, com cabelo. Mas tudo é diferente. A individualidade de cada um, ela precisa ser preservada. Eu preciso valorizar o que meu marido tem de bom e ele valorizar a mim também. E o que a gente tem de ruim, a gente precisa se ajudar, né? Então, se eu quero um marido que me apoia, um marido que me coloca para cima, que me ajuda, enfim, tudo que eu quiser, eu preciso mostrar para ele que ele tem essa capacidade de fazer isso comigo. Mas como que geralmente as mulheres fazem? O contrário, né? Coloca o marido bem para baixo, coloca ele numa situação bem difícil, querendo que ele acorde para a vida. Não vai acontecer, né? Não vai. Você fala tanto isso para ele, pode ser que ele passe a acreditar que ele é e falar, ok, eu sou isso mesmo, agora não falo nada, não faço nada. Né? Então, o que você queria, você não vai conquistar. Verdade. Aí fica totalmente desprotegida, né? E fica reclamando depois da vida. Ai, tá tão pesado esse fardo. Aqui em casa sou eu que faço tudo. Ele não me ajuda com nada. Mas, como assim? Você já pediu? Já pedi, mas ele não faz do jeito que eu quero. Vocês acreditam que ele não lava o prato como eu quero? É lógico, minha filha, ele lava o prato como ele quer, como ele aprendeu. Agora você precisa entender, se você precisa realmente que ele lave como você goste, aí você vai ter que treinar. Ele não sabe, então precisa se fazer, precisa passar um tempo. Eu peço ele para lavar o banheiro, eu vou lá e lavo de novo. Vai fazendo isso, ótimo. Aí então faz da primeira vez, como precisa, vai dar só um tapa para você ir lá e fazer de novo. Pega, minha filha, vai lavar esse banheiro junto com esse homem. E sabão nele, e coisa e tal, né? Todo dia vai querer lavar esse banheiro, minha filha. Vai lá, estão casados. O avivamento acontece, né? Tá ficando louco. Mas é tão interessante que muitas vezes, né, a gente passa esses limites, né, desrespeitam esses lugares que precisam ser respeitados do outro, do que é próprio dele, desse sujeito, essa subjetividade, né, é preciso ser respeitada. A gente muitas vezes fere muito isso no processo do casamento, né, e isso traz danos terríveis para a relação, né? Então a gente precisa superar, vivenciar, né, uma nova etapa, conhecer, ter paciência em conhecer e saber, né? Uma coisa que eu acho que também a gente precisa ver nós não estamos no controle de tudo, né? As coisas não são e nem vão acontecer sempre do nosso jeito, da nossa maneira. Exatamente. É muito fácil a gente começar a manipular, a abusar, né? Tanto homem quanto mulher. A gente sabe e ouve e às vezes até vive situações que a gente tem que rever. Né? E a gente precisa se perceber, estar atento nisso o tempo todo. Tem
abusos verbais, né, com palavras, tom de voz, né, que são gratuitos dentro de casa. De filhos com pais, de pais com filhos, de cônjuges. E isso traz assim um ambiente hostil, um ambiente já de guerra mesmo, de um contra o outro. É muito fácil a gente ouvir nos momentos de terapia do casal as pessoas dizendo que, puxa, eu comecei a falar com ela da minha dificuldade, ela diz para mim, mas também você não fez isso, também você não fez aquilo outro, também você se comporta assim. Percebe? É um querendo dizer para o outro que não tem culpa porque o outro faz algo que ela não goste. E vice-versa. E fica nisso, em vez de procurar solucionar as demandas, as dificuldades, como nós já colocamos aqui, fica nessa questão dos abusos. E os abusos não ficam só na questão verbal, da agressividade ali. Pode partir por agressões físicas, né? E não só isso também, mas também tem abusos que um faz com o outro sobre o trato, né? Da casa, dessas coisas todas. Né? E existe, né, pastor, essas agressões muitas vezes psicológicas, né, elas são muito mais traumáticas e produzem algo tão mais negativo no homem ou na mulher do que até uma agressão física, né? Muitas vezes isso acontece dentro dos lares e é muito forte isso. Tem homens que dominam, querem talvez serem os provedores da casa, dominam as mulheres, fazem delas escravas, literalmente. Você é meu capacho, você tem que cozinhar para mim, eu trago dinheiro dessa casa. Cuida desses meninos que você não está fazendo as coisas direito. E não sei o quê. E, assim, no ar de autoridade mesmo, de autoritarismo, né? Que não faz nenhum sentido isso. Anulando, não é o outro. Anulando o outro, né? E aí Exatamente. o outro não consegue se ver sem ele, né? E quando há alguma situação assim, a pessoa fica até perdida, porque ela tá tão assim marcada por aquelas experiências negativas que ela não consegue enxergar ela sozinha, ela, né, vivenciando a sua própria vida, tomando as suas próprias decisões, né? A Leila falou agora há pouco na live das mulheres. A gente estava junto, assim, eu de apoio espiritual, ali técnico, ouvindo ela dizer sobre isso. Que, fala aí. Das mulheres que não se posicionam, ficam à mercê desse marido, se anulando, elas também se anulando, né? Elas não buscam algo para fazer e às vezes até se colocando em risco com a própria família. Às vezes esse homem, esse super-homem, esse semideus aí vai e morre, minha filha. Você vai fazer o que da sua vida com esses meninos? Exato. Né? Então você precisa ir construindo o seu espaço, não como alguém para bater de frente com esse homem, mas para ser ajudadora. O homem amando a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, aleluia. E a mulher como ajudadora, não é? Ali ajudando, apoiando, encorajando e sendo encorajada. Né? No começo foi tenso, explicar para ela pagar conta, deixar ela ir no supermercado sozinha, aquele negócio todo ali. Eu sempre vou. Mas os primeiros momentos ali, até que ela pegou a habilidade para ir e vir sozinha, pegar o carro, ir para um lugar, levar as crianças para o médico caso precisasse, se não tivesse, isso era muito desgastante para ela. Aí não tinha muita experiência para dirigir o carro, ficava procurando aquela vaga assim, na porta da garagem, para poder estacionar, para não ter que fazer baliza. Parava 2, 3, 4, 5 quarteirões de distância, só para não ter que fazer baliza. Mas agora não. Mas teve um começo difícil para isso. Então, faz parte dessa conjugalidade, dos acordos que vocês têm entre si, para que essa mulher se autorize a ser mulher, para ser ajudadora, para estar ali, para ser, né? Eu não sei quando eu vou. Eu quero ir junto com ela. Mas eu não sei quem vai primeiro. Mas, enfim, nós temos que estar nos preparando para uns dar suporte para o outro, mesmo na ausência. Né? E é tão importante quando a gente volta a essa origem
projetada por Deus, né? Que cada um tem a sua função dentro da relação, né? Deus, quando a gente volta a essa origem, o casamento é outra coisa, é um outro nível, né? Então, eu vejo muitas vezes no acompanhamento pastoral, muitos casais se perdendo nesse processo, e aí a complicação, as consequências, né? É o preço a ser pago por não trilhar esse caminho que Deus projetou para o casal, é muito alto. E tem hora que tem casais que não suporta. E aí acontece aquilo que Deus abomina, que é o divórcio. A dependência emocional, né? Ele estava falando, eu falei foi sobre isso. É uma dependência emocional muito grande. E se o companheiro, o cônjuge, não entende isso, ele vai controlar e manipular ainda mais essa mulher. Ela vai se anulando de uma forma tal que ela faz como se ela não existisse mais. Ela só exerce a função de cozinhar, de passar, de trabalhar, enfim, cuidar dos filhos, mas para ela mesma, uma vida dela já perdeu. Então a vida começa a perder a cor, as coisas começam a perder o sabor e ela começa a não querer viver mais. Aceitar isso, né? Nada mais tem graça, né? E é muito triste, porque assim, eu atendo muitas mulheres do âmbito evangélico, né? E onde as pessoas conhecem isso, sabem disso, mas não colocam na prática isso. E essas mulheres sofrem muitos abusos, justamente pelo homem achar que ele é a autoridade máxima dentro de casa, né? Quando os homens entendem o que Deus colocou para eles como o sacerdote do lar, ser o sacerdote do lar, o dia que ele entende que isso é responsabilidade, né? E não autoritarismo. E nem mordomia, né? E nem mordomia para ele ser servido, né? Então, assim, é pesado para o homem? É pesado, é muita responsabilidade? É sim. Mas como uma ajudadora do lado, fica mais fácil, né? E não então, inferioriza, né, pastora Leila? A gente lavar um prato, lavar um banheiro, ajudar a varrer uma casa, né? Cooperar nas tarefas, né, com as crianças, não inferioriza você, homem, quem você é. É importante a gente salientar também, por mais que a proporção seja menor, mas existe também aquelas mulheres que são autoritárias e que anulam o papel do homem, né? Anula ele como ele é. Então ele também muitas vezes sofre essa dependência emocional, né? Que a senhora colocou. Sim, é interessante isso que você falou, que muitas mulheres, elas não se percebem nesse papel. Elas se acham mulheres que fazem muito, que produzem muito, que realizam muito, e isso é muito bom, né? Mas quando você não espera o momento do outro, e você entra e faz por ele, e você ainda cobra que ele realize as coisas, você não está dando tempo, você não está respeitando o outro, e você não vai conseguir aquilo que você quer, né? Muitas mulheres dizem assim para mim, mas eu não aguento, eu peço 1, 2, 10, 15, 20, ele não faz, né? Mas deixa coisas que se cortar, ele vai ter que ir lá ligar de novo. Deixa a CEMIG para ele pagar. Deixa as coisas para ele, o lixo para ele colocar para fora, porque se ele não colocar para fora, vai dar bicho. Sabe? São coisas que a mulher precisa esperar. E eu sei que não é fácil esperar. Mas eu também sei que se ela persistir, ele vai fazer, ele vai entender. Ele não está fazendo as coisas de casa, pastor, para ajudar a esposa. Porque ele também mora ali. Ele está fazendo para que a casa dele funcione. Porque se ele morar sozinho, ele vai ter que fazer tudo sozinho. Exatamente. E ali ele vai dividir as tarefas. Quando o filho cresce, divide com o filho também, né? Então é isso que a gente tem que entender. Dentro de casa, as coisas precisam funcionar, né? Quantas mulheres saem para trabalhar, para dividir e ajudar o marido também, né? Então, assim, é uma troca. Eu te dou um pouco, você me dá um pouco, e a gente vive melhor. Aí ele chega em casa, depois do mesmo dia de trabalho que ela também teve, ele vai ligar a televisão, vai passar, é muito comum, escute, pasme, vai ligar o videogame e vai jogar o videogame,
vai assistir Netflix, vai fazer... Enquanto a sua dona lá tá lá na cozinha, arrumando a comida, cuidando do menino, fazendo lição, enfim, botando roupa para lavar, passando roupa, fazendo as coisas de casa. E esse cara disse que ele já trabalhou, ele já ganhou o dia. E essa mulher, o que ela fez? A mesma coisa. Por que não fazer juntos tudo que tem que ser feito? Não é? Então, está precisando rever muita coisa nessa história, né? Isso é praticamente rotina de queixas que chegam para a gente. A gente precisa se posicionar nisso, né? Com certeza. Nós, diante de tantas coisas que a gente tem visto aí, isso tudo tem contribuído para aumentar muito o número de divórcios, né? Para você ter ideia, a Lila fez uma pesquisa agora recente para atualizar os dados. Sim. Em 2019, para cada 3 casamentos, um divórcio. Em 2019. Em 2020, com a pandemia, isso aumentou quase 20%. Né? Então, o que a pandemia fez? Quase 50%, 40% de casais que se casam se separam. Uau, é muito triste. É muito triste. Então as pessoas dizem, é por causa da pandemia. Ok, existe uma pandemia, existe uma dificuldade aí, mas a pandemia potencializou o que o seu casamento já sofria. estava acontecendo. Sabe? Então, assim, não só no casamento, mas na vida no geral, né? Se a pessoa tinha uma predisposição, uma depressão, ela ficou depressiva na pandemia. Ela tinha uma predisposição a crise de ansiedade, ela teve na pandemia. Então, agora é o momento da gente parar e nos conhecer e perceber o que aconteceu comigo diante de uma dificuldade. Como que eu reagi diante de uma dificuldade? É onde você precisa trabalhar. É onde você precisa se conhecer, é onde você precisa se fortalecer, né? Porque as dificuldades, elas existem em nossas vidas para a gente superar e sair delas mais fortalecidos. Não é para a gente morrer, né? Então, a gente precisa aproveitar isso para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. O que aconteceu aí com você? Agora é hora de você parar e observar onde você precisa atuar, né? E às vezes as pessoas podem pensar assim, Leila, eu entendo tudo isso que vocês estão falando, tudo muito bacana, eu sei onde eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer diferente, né? O que eu faço? Olha, nós temos à nossa disposição conselheiros, né? Nós temos à nossa disposição pessoas mais experientes. Nós temos também os profissionais que podem nos ajudar muito, né? Então, a gente precisa saber para quem eu vou pedir ajuda. Para não pedir ajuda para uma pessoa que vai acabar de afundar com a sua vida e com o seu casamento. Então, observa isso. Tudo que a gente falou, eu acho que é muito bacana, é muito proveitoso isso, para as pessoas saírem disso de uma forma muito melhor, muito mais fortalecida. As pessoas, muitas vezes, pastora Leila, elas sentem tanta necessidade de expor os seus problemas que ela chega num ponto de ônibus com uma pessoa totalmente desconhecida, abre seu coração, ouve um conselho, muitas vezes desprovido de princípios e valores, e toma aquele conselho como base. E aí, muitas vezes, para procurar uma terapia, um psicólogo, uma psicoterapia, não querem porque acham que isso é coisa de louco, né? É coisa de doido, que isso só vai na psicologia, na psicoterapia, quem realmente é doido. Então, muitas vezes tem esses mitos e não sabem como muitas vezes isso vai ser tão importante, tão fundamental, né? Vai ajudar, vai ressignificar muitas vezes traumas que estão ali marcando a sua vida e paralisando o seu potencial, né? Então a gente precisa abrir a nossa mente em relação a isso. A igreja, os evangélicos precisam abrir a sua mente a essa cultura que muitas vezes não se tem, né, de procurar, e muitas vezes procura pessoas erradas, né? Se aconselha, como diz no Salmo 1, com os ímpios, né? E ímpio não no sentido de não ser crente, mas muitas vezes que não tem
os princípios como base, né, da sua fé e da sua postura. Porque tem muita gente dentro da igreja que não tem conselhos bons para dar. Com certeza, com Felizmente. certeza. Essa fala do senhor, ela é muito bacana. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que isso realmente, essa fala de, eu não vou porque eu não sou doido, psicólogo, psicanalista, é coisa para doido, né? Então eu costumo dizer para as pessoas assim, não, é para você não ficar doido. Porque quem já está doido tem que ir para uma clínica psiquiátrica já, É. né? Essas ajudas que Deus tão lindamente colocou para o ser humano para ajudar outros seres humanos, ela é muito rica, sabe? Ela é muito oportuna, ela é muito valiosa. As pessoas que entram e começam, elas não acreditam, elas vão falar, não acredito que eu perdi tanto tempo da minha vida sem viver isso, né? E as falas que a gente mais escuta já acabou? Né? Já passou? Não acredito. Não, vontade de ficar aqui o dia inteiro. De tão gostoso que é aquele momento que a gente para nós mesmos. É como se a gente virasse os holofotes que estão virados para todo mundo, para a gente julgar, olhar, ver o defeito e tudo. A gente vira para a gente. E A gente se começa a não escuta, nos se olhar. ouve, né? Se escuta, se ouve, se lê a si mesmo. É muito. É muito marcante. A gente vê casos, como a Lei está falando aqui, sobre, às vezes, paciente que deixa a chave do carro, depois chega lá e fala, esqueci a chave aí dentro. De tanto que eles estão querendo ficar, eles deixam pertences. Esses dias eu salvei um que largou a chave do carro. E eu não vi que ele tinha deixado o telefone. Ficou o telefone, a chave do carro, faltou um pouco deixar a cabeça lá, ó, já deitar ali para a próxima sessão. É muito gostoso isso, saber que tem esse lugar acolhedor, né? Eu, como pastor, agora falando como pastor, eu entendo que o ser humano, como teólogo, somos três. Eu sou tricotomista: corpo, alma e espírito. Para o corpo, Deus deu o médico, né? Quando a gente quebra uma perna, a gente não passa a Bíblia para poder engessar. A gente vai lá no ortopedista, no hospital, e bota ali um gesso, faz uma cirurgia e companhia limitada. E muitos ainda são resistentes ao ponto de cuidar do espírito, achando que todo o resto vai melhorar. Tem coisa que é para a gente fazer. Eu ouço e valorizo uma frase que diz: ore como se tudo dependesse de Deus e faça tudo como se não dependesse dele. Primeiro você ora, busca Deus, dependa de Deus para tudo, mas faça o seu melhor junto com a oração. Então, quando a gente parte para isso, olhando para as nossas famílias, para a nossa criação de filhos, a gente precisa, para a gente como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher, a gente precisa olhar para aquele nosso corpo, cuidar da saúde, reposições hormonais, fazer exames de toques, tanto de homem quanto de mulher, fazer tudo o que é necessário, cuidando do físico. Cuidando do espiritual, você já está, buscando relacionamento com Deus, intimidade com Deus, lendo a Bíblia, aqueles que são favoráveis ao jejum, etc, etc, etc. Isso é espírito, cuidar do espírito, ter um relacionamento profundo com Deus, íntimo com Deus. E tem essa questão do cuidado das emoções. A gente precisa se dedicar nisso também. E existem profissionais específicos, assim como aquele para engessar a perna, fazer uma cirurgia, o cirurgião cardíaco, por exemplo, existe esses profissionais que estão buscando ajuda, estão buscando auxílio para ajudar outras pessoas. Então, cada um sendo instrumento de Deus na área que Deus colocou para eles, para ser bênção. Então, procure alguém próximo a você aí para te ajudar, para se ajudar, ajudar a sua família. Existe, sim, casais com casas de paz, com lares de paz, que alegria, esse negócio gostoso. Está na hora de voltar para casa, gente. Deixa eu ir embora rápido aqui. Minha esposa está me esperando, meus filhos estão me esperando. Existem essas casas, gente. É muito gostoso viver uma casa assim. E é importante a gente lembrar, né, as pessoas que estão nos ouvindo,
né, pastores que estão presentes aqui, que a gente não está inferiorizando o papel pastoral, que é tão importante e fundamental na vida de uma pessoa, né, que está ali sendo acompanhada. Só que nós, como pastores, somos limitados em alguns momentos, né, de poder estar assim entrando em algumas áreas que são específicas. Hoje a gente tem um processo na medicina que ela fragmentou as especialidades, né? As especializações, na verdade. Então, existe a ortopedia, existe, né, outras modalidades, né, que tem o cardiologia, né, várias modalidades que a medicina trilhou. Para quê? Para que aquele profissional ele se especializasse naquela área e pudesse dar um foco, né, um amparo melhor à pessoa que chega com aquela realidade. Assim como também é essa questão da psicologia, da psicoterapia, né, de psiquiatria, que traz um amparo melhor a essas pessoas que estão com problemas na alma, nas emoções, né? Então, que muitas vezes nós, como pastores, estaremos limitados, em alguns casos, de lidar diretamente com isso. Então, a gente precisa entender esse processo, né? Direcionar pessoas que muitas vezes num gabinete pastoral a gente possa ter e a gente não está conseguindo ali direcioná-las, né? Direcionar para um profissional, né, que tenha uma linha de teoria competente, né, que vai estar fazendo ali. Então a gente poder direcionar nesse sentido. Quem cuida precisa de cuidado. É. Em 2019, se não me engano, eu não sei se o número foi mais ou menos esse, 300 pastores se suicidaram no Brasil. Nem tinha começado a pandemia. Foi em 2019. São pastores, conhecem a Bíblia, estão na frente de igrejas e se suicidaram. Então, os pastores, os líderes precisam entender isso. Nós somos limitados, como muito bem o senhor colocou. Então, tem problemas com a esposa, com a casa, com a conta que chegou. E aí, chega lá, escuta o problema de todos. E um dia, dois, um mês, um ano, 2 anos. Como que essa cabecinha fica? Como que essas emoções ficam? Chega uma hora, ou ele fecha a igreja, ou ele briga com a esposa entra em depressão, a esposa quer separar dele, os filhos não quer saber de igreja. Por quê? Ele não deu conta de administrar isso tudo. Né? E nós precisamos entender. Nós precisamos ser cuidados também. E muitas vezes, né, pastora Leila, esses problemas que aparecem hoje apenas são gatilhos que suscitam, né, que trazem de volta emoções, sentimentos de traumas da infância, da adolescência, de situações, né, que estão presentes ali na vida daquele sujeito e que precisam ser trabalhadas, né, para que ele possa vencer. Nós estamos trabalhando aqui nas quartas-feiras com um tema muito interessante, libertando-se dos traumas do passado para viver o propósito de Deus, né? Então a gente está trabalhando sobre essa questão do trauma, como o trauma causa dano no presente e no futuro de uma pessoa, né? E a gente precisa ressignificar. Você não vai se libertar, você não vai ter esse trauma apagado da sua mente, mas você vai ressignificar ele, vai dar um novo lugar para ele, né? Então a gente vai estar propondo essa realidade. E eu acho que é isso. A gente precisa vivenciar essa realidade. Quando a gente procura um profissional que tem ferramentas, estudou para aquilo, vai trazer subsídio, né, conteúdo, vai trazer o conhecimento para que a pessoa possa ser livre, né, assim, poder lidar com aquilo de uma forma muito melhor, ressignificar a sua vida e viver um novo tempo, que é isso que eu creio que a gente precisa a cada dia.
e os casais também. Nós estamos, né, assim, avançando, é tão gostoso, né, como lá no consultório que você... Já acabou? Já acabou. Mas eu queria, assim, propor, né, se os amigos, irmãos, estão aí na live, se quiser fazer alguma pergunta aí no chat, pode fazer. Mas eu quero, assim, rapidinho, né, com uma resposta sucinta, vocês possam responder, assim, essas perguntas. Algumas delas até já foi respondida aqui nesses nossos comentários, nas colocações, no posicionamento de vocês, que foi muito bem colocado. É, quais as maiorias dos problemas encontrados nessa pandemia? Diálogo, autorresponsabilização, não o diálogo, a falta dele, A né? A falta do ausência diálogo. dele. Isso, a falta de diálogo. Essa questão da autorresponsabilização. Esses meninos estão assim, porque você não cuida deles. Ah, filho de um só? Não está entendendo. Como é que funciona isso? Que casa é Entender que essa? casou, né, pastor? Casei. Isso. Isso. Essa engloba tantas dificuldades que os casais vivem, né, que provavelmente a gente vai voltar nela aqui sempre. Entender que casou não é um só mais, são dois, uma só carne, estando juntos. Quando entende que o cordão foi reforçado, né, virou três dobras, é o homem, a mulher e Deus ali no centro, conduzindo todas as coisas, isso vai ser chave para poder ir adiante, né? E, além disso, a questão da ansiedade. Nós estamos vendo tanta pessoa ansiosa aqui, por não buscar ajuda, por não desenvolver um relacionamento ali profundo com Deus, de não ter alguém para conversar, alguém para orientar, para direcionar, elas vão ficando cada vez mais ansiosas. Isso vai disparando um monte de comportamento negativo, um monte de reações ou de explosões negativas, né? Fazendo com que não tenha mais paciência dentro de casa, seja com o cônjuge ou seja com os filhos. Começa a influenciar negativamente lá no local de trabalho. Começam a ter dificuldade para relacionamento sexual. Já o homem passa a não ter mais ereção. A mulher começa já a não ter mais desejo, apetite sexual. Então vai causando uma avalanche de problema. E a gente pega isso tudo no consultório. Então, a gente não tem noção do quanto esse espaço que a gente tem para falar sobre isso, para direcionar sobre isso, o quanto isso diminui e traz leveza. Traz leveza. Tem casais que vivem gostoso em casa, gente. Num ambiente descontraído, num ambiente gostoso, de brincadeira uns com os outros, sabe? Tem famílias que sentam para jogar joguinhos juntos, passar tempo juntos ali, momentos contraídos, sem nada em troca, só pela alegria de ver um ao outro sorrir. Olha que bacana, existe isso. Você não acredita? É. Quer compartilhar alguma coisa aí? Não. Existem duas perguntas que estão dentro dessa resposta que você trouxe aí. A falta de diálogo na relação conjugal foi acentuada nesta pandemia? A outra, a pandemia revelou problemas resistentes nos casais. E quais foram eles? Olha só, o diálogo ele acontece de todas as formas, né? Às vezes a pessoa fala falta de diálogo. A falta de diálogo já é diálogo, Já comunica algo. já comunica algo, né? Até isso, ó. Sim, nós falamos muito sem falar nada. Então é isso que a gente precisa entender. Quando eu chego em casa e tá assim, eu digo, já está na hora de invadir o local, meu filho, vamos embora, vamos pro quarto do carro, o negócio não tá para nós. Ou então ele faz assim, ó, ele faz assim, ó, o que está acontecendo? De vez em quando eu faço, vem, vai te dar pulga, minha filha. Depois vai caçar com botox. Você está cuidando dela, né, pastor? Fica assim, não. Aí já desaba tudo a rir, fica um ambiente gostoso. E vamos que vamos. Então, é assim, nós precisamos primeiro nos conhecer para saber o que está tão difícil para nós, que eu não estou conseguindo colocar para fora, né? O que está tão difícil para o outro, que também não está conseguindo colocar para mim. E olha só, esse colocar para fora, tem gente que fala, nossa,
tá tão enfesado, né? Fulano tá tão enfesado hoje. Presta atenção. Que palavra é essa? Tem que colocar para fora mesmo, porque tá fedendo. Tá enfesado. Precisa ir pro banheiro. Jogar isso fora, dar descarga, deixar embora da sua vida. Não fica carregando isso, não. Isso traz um monte de problema. Um monte de problema. Muito sério, muito grave. Isso mesmo. Mas essa dificuldade em falar, em dialogar, não é por causa da pandemia. É porque a pessoa já tem essa dificuldade, né? Agora só potencializou, foi o que a gente falou mais cedo. Então, a pandemia potencializou aquilo que você tem como dificuldade. Agora é hora de você se observar e ver o que você pode melhorar, né? A outra pergunta que o senhor fez, eu não lembro. Não, quais foram, né, os problemas que surgiram nessa pandemia, né? A gente já colocou aí ao decorrer da live, mas se a senhora quiser pontuar alguns assim só os conceitos, né? Eu penso que problemas os mais diversos possíveis, né? Tudo que a gente, meu Deus, cada coisa que eu escuto, eu falo, achava que eu tinha escutado, né? Ainda tem. Eu acho que assim, para mim, da minha percepção, foi, pasme, o descompromisso do ser humano com ele mesmo. Já está na pandemia mesmo, então, assim, tem um livro que tem um título mais ou menos assim, A Arte de Ligar né? E parece que as pessoas se envolveram, pegaram esse título do livro, que virou um best-seller, e ligaram na vida mesmo. E elas não estão preocupadas com mais nada. Pastor, o que tem de gente vivendo uma sexualidade diferente daquilo que é para elas? O que tem de pessoas descompromissadas com a saúde física, com os filhos, não tem cuidado nenhum, não usa uma máscara, não procura uma alimentação saudável, jovens que têm relacionamento sexual 3 vezes no dia, com cada hora com um diferente, ainda somando isso tudo, como se não bastasse, sem preservativo ainda, pegando um monte de doença e passando um monte de doença, de DST, uso de droga, assim, para anestesiar esse tempo, assistir Netflix, fumar um baseado, ou ir jogar videogame. É muito comum isso. Dentro de igreja, fora de igreja. Tá assim, assustador. E as pessoas não estão olhando para si, não estão se cuidando, não estão se percebendo o valor precioso que está retratado lá na cruz do Calvário. Não foi com prata e nem ouro que nós fomos comprados. Foi com o sangue precioso de Aleluia. Jesus naquela cruz. Então, querido, você precisa se amar, você precisa se cuidar, porque você é preciosa, você é precioso, você valeu caro, custou caro, e vocês estão juntos nesse relacionamento, porque, sabe, 2 têm melhor paga do seu trabalho. Amém. Convidando Deus para estar junto, então, não tem limites, não tem barreiras. Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Não dá para resistir Deus quando Ele começa a trabalhar no nosso favor. E nós é que limitamos isso. Nós é que somos limitadores do Espírito Santo. Nós que não buscamos as ferramentas certas. Nós que não colocamos a nossa vida na direção do caminho, a verdade e a vida. Lá de João 14, capítulo 6, versículo 6, né? Amém. Nós citamos esse texto, né, que é Eclesiastes, que diz que é melhor ser 2 do que 1, né? E é justamente o que vocês colocaram aí. A diaconisa Aurizete, lá em Feira de Santana, Bahia, disse: verdade, casal sábio com muita experiência na área. Boa essa live. Glória a Deus, né? Por isso, os irmãos ajudarem. Para a gente estar encerrando aí, eu acho que fecha com chave de ouro.
O que fazer para vencer os desafios dessa pandemia na família? Como fortalecer meu casamento nestes dias? Então, assim, a gente vem repetindo, né? Para ficar bem marcado para você em casa, para você aonde você estiver tendo acesso a esse conteúdo. Primeiro, realmente, dependa de Deus. Convide de Deus. Depende dele. Depende dele através de direção, do que fazer, como agir, como reagir. Porque ele tem os... Ele criou o ser humano, ele sabe como as coisas funcionam. Então, fora disso, é mais complicado. É bem mais difícil, quase impossível. Então, se eu tenho Deus como referencial, se eu dependo dele e se eu atuo fazendo o meu melhor, enquanto eu não posso fazer melhor ainda, eu vou dependendo de Deus. Deus está me dando direção. Olha, você precisa, por exemplo, começar a estudar sobre criação de filhos. A gente estuda para ser engenheiro, para construir ponte, mas a gente não estuda para construir família. Olha que impossível! A gente não faz curso de formação para família. Isso é um absurdo. A gente não faz curso para aprender a tratar um ao outro. A gente sai aí se esfolando vivo, raspando peixeira, como aquele povo da Bahia. Raspa peixeira, como filho. Eita! Entende? Ó, então, gente, bichinho. A gente precisa acordar para isso, de buscar recursos, né? Para poder ir resolvendo esses problemas. Então, dependendo de Deus e fazendo o nosso melhor e a cada dia buscando mais conteúdo, eu conto essa experiência pessoal. À medida que a gente foi buscando essas formações, eu fui descobrindo que o que eu sabia é nada. É como eu digo, como que eu cheguei na praia. O que eu sabia era um grãozinho de areia, mas eu acabei de chegar numa praia nova. Olha que quantidade de conteúdo que tem por aqui. Olha que tanto que infinidade de conhecimento que ainda nos falta. Mas a gente pode fazer o que é melhor, enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. Hein? Botar em prática. A palavra de Deus tem um recado para nós. Sede praticantes e não somente ouvintes. Se você conseguir colocar em prática o que você já ouviu aqui, eu tenho certeza que vai fazer grande diferença. Os casais, aqueles que não são de cunho social ou ministerial, pastoral, os casais que vão até a gente como profissionais, eles pagam e pagam caro para receber todo esse conteúdo que você está tendo de graça agora. E eles saem lá, a maioria deles saem satisfeitos, saem com famílias restauradas, restituídas. Então, por quê? Porque eles colocam em prática as poucas coisas que eles conseguem absorver ali. Uma live dessa você pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, está em crise, vai de novo. Né? E isso só depende de você, só depende do casal. Eu respondo a última pergunta com o fim dessa que ele acabou de dizer, né? Que a prática é que faz com que eu fortaleça o meu casamento. Como que a gente fortalece a musculatura? Não é exercitando? Se eu for na academia uma semana, não vai mudar nada. Mas se eu for 1, 2, um mês, né? A gente vai se fortalecendo. Do mesmo jeito, quando você descobre o que você precisa fazer e você persiste naquilo dia após dia, você vai ficando mais fortalecido. O seu casamento vai ficando mais fortalecido. Não é fazer uma vez e falar, eu já fiz isso. Não, é você fazer muito até você conseguir, né? Não é você falar, eu vou tentar. Se você fala que vai tentar, você não vai fazer, você não vai conseguir. Você já tem em mente que você pode desistir a qualquer momento. Quando você fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, é diferente. Né? As formas que você vai fazer, você pode até tentar, de um jeito, de outro, mas que você vai fazer e vai chegar lá, aí tem que estar dentro de você, né? Dentro do seu coração, da sua mente, porque saber o que você tem que fazer, eu acredito que você já sabe. Eu penso também, né, que a partir de tudo que nós falamos aqui, existe algumas pontuações, assim, no sentido que a gente precisa colocar a partir dessa pergunta, né? O que a gente pode fazer? Nós poderemos, primeiro, entender que nós casamos, né?
Esse é um papel, algo que você precisa agir. Casei, entenda a sua função no casamento, o seu papel, né? Entenda a sua responsabilidade, né? Dentro desta relação. Se responsabilizar muitas vezes por situações que não foi o outro. Não fique culpando o outro, né? Foram coisas que nós falamos aqui nesse período. E também a gente dialogar, ter um bom diálogo, né? Não é ir para o diálogo com armas, mas é ir para o diálogo desarmado, com o coração aberto, em ouvir e falar. Não seja centralizador ou centralizadora, né? Controlando tudo, a coisa tem que ser do seu jeito. Então, acho que isso é uma coisa que nós colocamos também, né, dentro desse período que nós conversamos aqui. E uma coisa tão importante, procure ajuda, né? Não deixe de procurar ajuda. Procure o seu pastor, procure o seu líder, mas existem coisas que muitas vezes você precisa procurar um psicólogo, uma terapia, né? Estar indo semanalmente. Pode falar, pastor. Sabe de uma coisa muito interessante? Talvez essa live chegue a algum pastor, alguma pastora. Uma pesquisa feita revela o seguinte: os seus membros não procuram você para resolver problema por dois motivos. Um, porque eles sabem que vai virar tema de sermão para a próxima pregação, para o próximo culto. Os pastores expõem de púlpito às pessoas os problemas delas. Isso não deveríamos nem estar falando sobre isso. Mas 95% das pessoas afirmaram isso. E um outro grande número é porque elas percebem que eles não têm capacidade, eles não têm vida dessa forma para poder dar suporte para essas pessoas. Então, a gente precisa se posicionar também como pastores e líderes. E, como a gente já falou aqui, nós não somos supers, nós não damos conta de tudo, né? Então, fica bem marcado isso também para nós, para a gente pensar o nosso papel. Para vocês terem uma ideia, nós temos nossos líderes, nós temos nossos mentores, nós temos nossos terapeutas. A gente procura, da mesma forma que nós estamos aqui encorajando vocês, nós também passamos por tudo isso, para ter suporte, realmente, para continuar indo adiante. É importante, né, salientar que essa sua fala, ela não está de forma generalizada, né? Existem pastores que são éticos, que, né, têm uma postura sadia, não vai estar expondo, né, a vida de pessoas no altar. Eu acho que é muito interessante isso. Infelizmente, a gente tem, né, e assim, em uma porcentagem até um pouco alta, muitas vezes, pastores que têm esse comportamento, né? E muitas vezes isso retrai a pessoa de expor, colocar a sua vida. Fora isso, existem pastores que expõem muitas vezes as pessoas na própria rotina da própria igreja, né? Então isso é muito ruim, né? Faltando a ética, né? O sigilo do acompanhamento pastoral. Então isso é muito ruim. Mas a gente tem pastores que são éticos, que têm uma postura sadia. É importante você procurar seu pastor, né? Abrir seu coração, conversar com ele, né? Deus levantou este homem ou essa mulher para te ajudar, para poder cooperar com a sua vida, mas não esqueça, né? Os profissionais, né, também são muito importantes, você não pode deixar de procurar, né? Muito obrigado, foi muito bom, né? Assim, rico demais para nós. Nós não temos como pagar esse momento tão precioso, né, do tempo de vocês em contribuir, em colaborar, em edificar tantas vidas que estiveram conosco aqui e que vão nos ouvir depois. Existe uma pergunta que foi colocada aqui, mas eu não estou conseguindo ver o final dela. A pessoa colocou assim, é o Juca de Nancy. Casei e hoje sofro com
aí não dá para ver o final. Se a pessoa estiver aqui antes de nós encerrarmos. Coloca de novo aí, Cláudio. Oi? Coloca de novo ela. Deixa eu ver. Coloca de novo aí, acho que eu consigo ler. Por favor. Dá para ver aí? Casei e hoje sofro com saudade do cunhado. Saudade do quê? Do cunhado? Ah! Então a Juca é o meu cunhado, né? É. É o meu cunhado, então. Ele casou e tá com saudade de mim. Ó, agora que eu entendi a pergunta. Mas não precisa responder, não. Amém? É porque aqui não deu para ver esse finalzinho. Eu achei que era alguma outra coisa, né? Aí minha mãe está falando aí, é Juca, é meu cunhado mesmo. Mas obrigado. Queria que vocês dessem as suas colaborações finais aí e orasse, né? Orasse pelas pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer a oportunidade, foi muito rica, muito gostoso estar aqui com vocês, né, compartilhando. Quero deixar também o meu Instagram, é Leila AG Bento, lá tem muito conteúdo para todas as pessoas, para ajudar essas pessoas, né? Compartilhar um pouco do que a gente sabe. E Deus abençoe muito vocês, o casamento de vocês. Estamos dispostos a ajudar quem precisar também, pode estar em contato com a gente, né? A gente vai conversando na medida do possível. Esses tempos realmente não estão sendo fáceis. Nós, eu vou dizer por mim, tenho que sair do consultório quase todos os dias, 9 horas da noite. 8h30, 9 horas. Está sendo de 7 da manhã até 21 horas atendendo gente. O tempo quase todo. Está sendo uma rotina assim absurda. De gente que está procurando, gente com necessidade, gente na fila de espera, para passar por tudo isso. Mas eu disse passar, porque nós vamos passar. Nós cremos no Deus de Lucas 1:37. O Deus que para ele não há nada impossível. E eu estou aqui colocando esse marco à disposição de qualquer um daquele que crê, para buscar socorro nele. Ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia, né? E agora que nós temos mais vivido é a angústia. É um momento muito angustiante, por não saber o que vai acontecer. A gente nunca soube de fato o que iria acontecer, mas agora está evidenciado o quanto nós não sabemos, o quanto nós não temos controle de nada e nem de ninguém, e quanto nós somos totalmente e plenamente dependentes de Deus. Então, quero, como o senhor pediu, fazer uma prece aqui, fazer uma oração por cada um de nós aqui, para a gente seguir adiante. Tá bom? Pode ser? Amém, pode. Querido Deus, eu coloco cada casa, coloco cada família, coloco cada casal, cada indivíduo nas tuas mãos agora. E o Senhor diz que tem sonhos, tem projetos, tem planos desde a eternidade passada. E eu te suplico que todos esses sonhos, todos esses projetos venham ser realizados a partir de hoje na vida dele, na vida dela, independente da idade. Eu peço ao Senhor, a Deus, que sejam cancelados todos os projetos, todos os planos, todas as palavras malditas sobre vidas agora, para que o sonho, o projeto, o plano, aquilo que o Senhor deseja seja realizado e efetivado na vida dele, na vida do Pai. E que sejam pessoas transbordantes da graça, do favor, do amor do Senhor. Afinal de contas, nós podemos dar só aquilo que nós temos. E nós queremos ter o Senhor para deixar o Senhor fluir em nós e através de nós. A começar na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nas pessoas que estão à nossa volta. Nós te pedimos, Senhor, que nosso lar seja um lar de paz, seja um lar de alegria, seja um lar onde possa emanar todas as sortes de bênçãos para as nossas vizinhanças, para a nossa cidade, para a nossa nação e o mundo. Porque nós entendemos que somos uma família apostólica, uma família cheia da dependência do Senhor. É isso que nós desejamos. Em nome de Jesus, paz e paz, famílias abençoadas. Amém. Amém, amém. A gente tem alguns comentários que parabenizam vocês, né, que coloca como foi muito bom aqui essa live, né? O Juca
fala foi muito bom e gostei o cuidado que vocês tiveram em tornar relevante a psicologia, né? A diaconisa Aurizete diz: Deus abençoe vocês e continue abençoando esta missão, né? A Gilna Cunha diz: excelente iniciativa da igreja em trazer assuntos em um momento tão delicado como esse em que estamos vivendo, né? Então, assim, Deus abençoe mesmo todos vocês, esse casal tão abençoado, né, que cooperou, ajudou. Vamos fazer mais vezes, viu? Vamos, a turma pede bis e nós vamos convidar vocês novamente para a gente poder estar participando. Quem quer eles de novo, fala aí, eu quero bis. A pastora Brígida, minha esposa linda, que me auxilia, que coopera aqui, colocou o Instagram da Leila AG AG, Bento. Bento. É isso aí mesmo, né, Leila? Ah, sim. Glória a Deus. Nossa irmã Gilmara diz: maravilhoso, muito obrigado por essas palavras, né? E o povo está colocando aí, eu quero bis. Deus abençoe, muito obrigado. Que o Senhor abençoe o final de semana de vocês. Foi muito relevante. Logo após essa mensagem, nós estaremos colocando lá no nosso canal BP Gibran Cunha no YouTube e você pode estar entrando, acessando, participando, né? Também acompanhando as mensagens que a gente tem postado e sido uma bênção para a sua vida. Acompanha lá o nosso canal, acompanha também o canal Casal e Filhos, né? Do pastor Mateus, da pastora Leila, que o Senhor abençoe. A turma está dizendo aqui, eu quero bis, viu? Vamos ter que já marcar uma data. Deus abençoe, viu? Um abração. Amém, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus Muito abençoe obrigado. vocês. Tchau. Mais. Tchau.